Oi, oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal para mais uma leitura. Dessa vez para falar de amor. Faz muito tempo que eu não falo de amor por aqui, não faço uma leitura sobre esse tema. E a gente hoje vai perguntar aqui para a espiritualidade sobre quais são os pensamentos, os sentimentos dessa pessoa aí que você traz no seu coração, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, pode ser que nem tudo ressoe com o seu momento, mas se você chegou nesse vídeo, nada é por acaso. Então fique aqui para entender um pouco melhor sobre essa conexão que você tem com essa pessoa. Eu sou a Jaque Alma e por aqui a gente usa os oráculos para passar mensagens da espiritualidade para você. Hoje vão ser duas opções, opção número 1, quartzo rosa, opção número 2, a drusa de ametista. Veja aí com qual dessas duas opções você se conecta. E vamos aqui saber o que essa pessoa pensa e sente sobre você, inclusive qual que é a intenção dessa pessoa real com você. É isso que a gente vai descobrir nessa leitura aqui para falar de amor. Lembrando que é uma tiragem coletiva, né? Pode ser que nem tudo ressoe. Se você quiser uma tiragem para saber individualmente sobre a pessoa que você mentalizou, é só me chamar lá no WhatsApp. A minha agenda está aberta para consultas, certo? Vou deixar a opção número 2 de lado e vamos aqui para a opção número 1. Quem se conectou com quartzo rosa. A gente vai tirar uma energia geral, primeiro, dessa pessoa que você mentalizou aí. Vamos aqui o oráculo da lua, energia geral dessa pessoa. A energia geral dessa pessoa tá uma energia um pouco mais parada, tá? Não sinto aqui que é uma pessoa que está realmente em movimento na vida, ou não. Ela tá esperando alguma coisa acontecer na vida dela, sabe? Alguma coisa se desenrolar. Ela pode estar passando, assim, por um processo de reestruturação financeira, familiar, mas ela tá esperando alguma coisa acontecer. Pode estar esperando, sei lá, passar numa prova, passar num concurso, pode estar esperando sair uma causa na justiça a favor dela, pode estar esperando passar, sabe? Passar algum período, sei lá, de repente ela passa por algum processo de luto na família, então ela tá esperando isso se apaziguar um pouco. Pode ser também alguém que tá... Eu não digo que essa pessoa tá se curando, mas ela tá num momento de cuidado também. Essa espera dela trouxe pra ela um momento dela cuidar um pouco mais dela, sabe? Das pessoas que estão próximas a ela. Então eu diria que é uma pessoa que tá bem focada mais nela, mais nas questões familiares que ela pode ter pra resolver. E ela tá esperando alguma coisa assim desandar. Eu acho que ela pode estar com a vida um pouco estagnada e ela acha que quando sair essa decisão que ela tá esperando, quando vier essa resposta que ela tá tanto aguardando, aí sim ela vai conseguir se movimentar um pouco melhor na vida, sabe? Eu acho que é isso que eu sinto aqui dessa pessoa, né? E a gente pode estar falando aqui com signos de água, principalmente, porque tem essa conexão familiar muito grande, né? E familiar pode ser, inclusive, assim, num lugar que a pessoa mora. Às vezes não é a família, mas ele tá muito apegado ali àquele ciclo de amizades, aquele ambiente que já é familiar para ele. Então ele tá apegado ali, tipo, quer se movimentar, mas tá esperando alguma coisa acontecer, sabe? Pra desenrolar isso. Ele tá esperando que algo se resolva, não sei, um universo resolva alguma coisa pra ele, ou passe algum momento de dificuldade que ele tá vivendo, que ele consiga superar isso, e aí sim ele pensa depois em quais são os próximos passos da vida dele. Mas eu vejo que é alguém aqui que não está pensando muito em futuro, tá? É uma pessoa que tá na espera, e essa espera dele tá deixando ele um pouco
paralisado na vida. Mas vamos entender aqui um pouco mais com o tarô. E agora a gente vai perguntar quais são os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa por você. Os sentimentos e pensamentos dessa pessoa para você. E depois a gente vai descobrir qual que é a real intenção dessa pessoa com você. Carol, revela aqui pra gente, pra quem se conectou com a opção número 1, qual que é o sentimento e pensamentos dessa pessoa. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa. Mais pra cá pra ver tudo. Olha, quais são os pensamentos aqui, tá? Dessa pessoa. Primeiro, realmente é uma pessoa que tá passando por um momento aí de dificuldade, que pode ser uma dificuldade financeira, de repente uma mudança de trabalho, ela tá tentando organizar aí os pratinhos das coisas, ou alguém que, assim, saiu do trabalho recentemente, tá procurando uma nova oportunidade de trabalho, tá esperando esse trabalho chegar, acontecer, pra aí depois pensar em outra coisa. Mas tem alguém que ela teve uma perda significativa, que pode ser essa perda financeira, como eu falei, que tá travando ela um pouco de se movimentar na vida, mas tem aqui também um medo de se relacionar, tá? Essa pessoa passou por relacionamentos em que ela pode ter descoberto uma traição, ou que a pessoa não estava sendo justa com ela, não estava sendo sincera, mas tem aqui um sentimento da pessoa se sentir um pouco deixada de lado, talvez rejeitada, ou até mesmo uma traição, como eu falei pra você. E aí essa pessoa terminou esse relacionamento que marcou muito essa pessoa, tá? E ela ainda guarda aí grandes mágoas dessa pessoa, tá? Não vejo que é alguém que ainda tá com alguém, eu acho que não. Eu acho que essa pessoa tem muito medo de se relacionar sério, sabe? Pode ser uma pessoa que flerta, ele é bom de papo, ele pode ter um certo charme, sabe aquela pessoa que é inteligente e essa inteligência dá um charme pra ele? Pode ser, mas é alguém assim que não quer ainda ter um relacionamento sério, porque ele tá muito magoado e ele tá muito preocupado com outras questões que estão cansando ele muito, muito mesmo, tá? Não acho que agora se relacionar seja a preocupação principal dele. Eu acho que ele tá mais preocupado em resolver essa perda que ele teve, em se restituir de alguma maneira dessa perda, para depois pensar em outras coisas. É uma pessoa que tá focada, eu diria que mais na estrutura dela, estrutura familiar, mas também é uma estrutura assim de posse, sabe? De dinheiro, de estabilidade financeira. E estrutura familiar que eu falo aqui pode ser até ele dentro da casa dele mesmo, assim, a família dele com ele. Né? Uma pessoa que tá focada, sei lá, em pagar o aluguel, adquirir uma casa, sabe? Nesse sentido, assim, das suas estruturas básicas. Então, é uma pessoa que, além de estar focado nisso, ainda tem aqui muito forte essa ferida da rejeição ativada, por conta de relações passadas que ele teve, que ele se sentiu de alguma maneira deixado de lado, não sentiu que era visto, sabe? Ele é como ele não tivesse muito espaço para ser ele, assim. Eu acho que ele tentava muito se moldar que essa outra pessoa esperava que ele fosse. Aqui ele posso estar falando ele ou ela, tá, gente? Tô falando ele e me referindo a ser humano. Então, esse ser humano aqui tentou se moldar muito a que a outra pessoa esperava
E claro, né, isso não dá sempre certo. E eles acabaram terminando, e aí não foi legal do jeito que terminou, ele poderia ter uma certa dependência, né, dessa relação. E aí ele decidiu então focar nessas questões mais materiais, de evoluir na carreira, de expandir seus conhecimentos. Então ele tava nessa vibe e decidiu ficar por esse um tempo, mas eu acho sim que ele gosta de flertar, tá? Mas como eu falei, é alguém que pode ter sido fortemente aqui traído. Então eu diria que hoje na cabeça dele é isso, tá? Uma pessoa focada em equilibrar, em como é que eu digo? Se reestruturar, porque ele passou por uma desestruturação que abalou muito forte ele, que pode ter sido junto com uma mudança de trabalho, uma perda de trabalho, ele também saiu desse relacionamento, né? Pode ter acontecido tudo ao mesmo tempo. E abalou muito ele, né? Então ele ficou tão desestruturado que ele decidiu ficar quieto na dele um tempo, para se recuperar um pouco disso, para entender melhor isso, para assimilar tudo que aconteceu, né? Porque se ele foi traído, ele descobriu isso muito assim, no sopetão, assim, no acaso. E aí isso mexeu bastante com ele, mas, como eu disse, ele é uma pessoa que apesar de não querer um relacionamento sério neste momento, que tá focado em outra coisa, ele gosta de paquerar, ele gosta de flertar e ele é muito bom de papo, tá? Mas vamos saber aqui um pouco mais do tarô agora, né? Tipo, aqui a gente falou muito de pensamento, né? Mas o que tá passando pela cabeça desse ser, dessa ser? Mas vamos saber aqui de sentimentos dele por você, né? E aí, gente, aqui ele tem que te conhecer, né? Se ele não te conhecer, você pula essa parte, porque essa parte é pra outra pessoa. Vamos entender aqui, né? Pode ser que seja um amor platônico. Se for um amor platônico e ele não te conhecer nada, aí é mais complicado, né? Ainda mais uma pessoa que tá focada em trabalho, focada em estruturação, sentimentos dessa pessoa, sentimento dessa pessoa, por quem está assistindo a leitura, por favor. Sentimento dessa pessoa, por quem está assistindo a leitura. Sentimentos dessa pessoa, por quem está assistindo a leitura. Sentimentos dessa pessoa, por quem está assistindo a leitura. Olha, boa notícia é que se vocês se conhecem, né? Como eu falei, esse é um amor platônico. Essa leitura aqui não é pra você, tá? Porque o que tem aqui? Tem uma pessoa assim, que tá com aquele sentimento de, né, focado nessas questões mais materiais. Porém, contudo, entretanto, é uma pessoa que gosta de conversar, né? Gosta de paquerar, mesmo não estando aberto ainda, porque eu não acho que ele está aberto realmente para se relacionar. Pelo menos não até o momento, tá? Pode ser que depois que vem essa resposta, essa estruturação maior na vida dele, ela se abra. Mas aqui, primeiro, essa pessoa, ela sente que você é uma pessoa assim pra namorar, sabe? Eu acho que vocês conversam, vocês podem ter se conhecido, já ter trocado assuntos sobre essas questões de problemas que um ou outro estão passando, mas essa pessoa ela te vê como alguém com um forte magnetismo, alguém que é uma pessoa acolhedora, sabe? Aquela pessoa que seria gostoso de estar junto, seria gostoso de namorar, mas por mais que ele tenha esse sentimento, né, de repente te oferecer algo maior, né, do que ele tá te dando agora, ele tem medo.
muito medo de ser enganado de novo, fica pensando muito em coisas que já aconteceu com ele lá atrás, pode te comparar ainda com os ex, com as ex. Tem aqui uma sensação, um comparamento, sabe? Então, se você tinha aspectos parecidos com o ex ou com a ex dessa pessoa, ela fica comparando e eu vou te dizer que não tá muito favorável pra você aqui nessa comparação. Mas é uma pessoa que tem muito medo, gente. Tem muito medo de se relacionar. Pense em você com... Eu diria que é mais um afeto, assim, de... Não é aquele desejo carnal, eu quero só tico-tico no fubá. Não, não é isso. Essa pessoa, ela te vê como alguém que seria um parceiro ideal para namorar. Alguém que poderia firmar uma relação, ter uma parceria legal. Só que essa pessoa não se abre porque tem medo de ser enganado, tem medo de trazer mais problemas para a vida dessa pessoa do que ela já tem hoje, digamos assim. Não sei se ela tem problemas mesmo, tá, gente? Mas a perspectiva dela é essa. Mas ver você assim tem um sentimento por você de afeto. Não é ainda um grande amor, né? Acho que até porque ele não tá se permitindo viver esse sentimento. Não é uma paixão também avassaladora, aquelas que é só de atração física. Mas é um pouco mais do que isso, sabe? Ele te vê assim como alguém que é gostoso conversar, que é gostoso estar perto, que ia ser legal ter uma companhia ali como namorado, como namorada, né? Como alguém pra curtir momentos, trocar momentos, te stalkeia, gosta de conversar com você. Pode ser que algumas vezes ele pode estar até inclusive te falando coisas para te manter nessa conversa, porque para ele, de alguma maneira, isso satisfaz ele, mesmo que ele ainda não esteja aberto para se relacionar, conversar com você satisfaz ele. Então ele talvez use aí de alguns artifícios para te manter nessa conversa. Aí ele pode fazer algumas promessas que ele não vai cumprir, não porque ele não quer, tá? Mas porque ele tem medo. Porque ele tem medo. Porque pra ele ainda acha que o que aconteceu com ele nessas últimas relações ou nessa última relação pode voltar a acontecer. É uma coisa que ele ainda não superou, ele não curou. Então ele sabota esse sentimento que ele tem por você. Mas sim, ele sente uma conexão com você, sente que você poderia ser uma grande pessoa para firmar uma parceria, mas ainda não se sente preparado para isso, não está aberto para isso. Mas vamos fazer uma última pergunta aqui, que é pra gente saber qual é a intenção dele, né? Porque de repente, né, ó, olha aqui que ficou aqui no fundo. Vontade tem, né? Vontade tem, mas não deixa acontecer porque tem medo. O medo tá superando a vontade, o que é uma pena, né? Porque aqui vocês poderiam namorar sem firmar uma relação, ficar... Mas vamos saber aqui quais são as intenções dele, né? Porque aqui eles são sentimentos, mas vai que ele vai superar isso. Tudo é possível, né? Quais são as intenções dessa pessoa? Quem tá assistindo o vídeo? Depois você deixa aqui no comentário o que aconteceu com essa pessoa, que até eu fiquei curiosa, porque é a pessoa focada em recuperar o que perdeu. Não sei se essa pessoa passou por uma relação e no término dessa relação ele teve algum desfalque, assim, sei lá, teve que dividir bens, teve que fazer um divórcio. E aí teve algum prejuízo financeiro, mas... Ah, tá. A boa notícia pra você é que tudo pode mudar. Tudo pode mudar, tá? A intenção dele, então, aqui, como eu falei, é ficar um pouco mais na dele. Ele tá esperando realmente recuperar algo que ele perdeu, que ele acha que ele perdeu. Ele tá esperando se reestruturar.
o que é muito bom dele, né? Porque é como se ele sentisse que para ele oferecer alguma coisa para alguém, ele primeiro precisa estar bem em outras áreas da vida dele, digamos assim. Por um aspecto, isso é um pensamento bom, né? Porque quando a gente tá muito na falta, a gente entra num relacionamento nessa falta, né? Isso não nos faz tão bem. E ele aqui, eu acho que ele é uma pessoa que tem essa maturidade nesse nível. E aí, o que acontece? Ele vai focar nisso, tá? Essa é uma energia, tá, gente? Tudo depende do que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas aqui o que tá disponível, o que tá, digamos assim, favorável de energia aqui pro futuro próximo, essa pessoa se reestabilizar realmente, financeiramente, estruturalmente, no que ele acha, né, que é a estrutura para ele. E aí, quando ele fizer isso, ele vai ter um contato maior com ele mesmo, sabe? Como ele se sentisse um pouco mais espiritual, digamos assim. Não que ele vá para rolê espiritual, vai para templo, nem nada. Mas ele vai começar a enxergar um pouco mais a vida mais conectada com Deus. Então, assim, ele vai ficar mais atento aos sinais, ele vai olhar um pouquinho mais para as emoções dele, ele vai ver, peraí, onde que eu tô com medo aqui? Será que as escolhas que eu tô fazendo estão certas para mim? E aí, se ele fizer esse processo de se olhar, né, olhar para ele, né, já se reestruturou, beleza? Deixa eu olhar para mim agora para ver o que eu fiquei de resquício aqui das minhas outras experiências que podem estar me travando. Se ele fizer isso, a roda da fortuna gira, né, o destino, um novo destino se apresenta para ele e ele vem para te oferecer amor. Ele vem para te oferecer um relacionamento. Eu não sei se isso é rápido, tudo depende do tempo que ele levar, porque tem aqui um processo que ele precisa fazer de reestruturação financeira, familiar, no que ele acha que perdeu. Depois ele passa por um processo, assim, de ressignificar as relações dele, então vai trabalhar um pouco essa ferida da rejeição, vai trabalhar um pouco esse sentimento de ser enganado de novo. E aí ele vai começar a fazer escolhas diferentes, aí ele vai escolher viver diferente. Quando ele escolhe viver diferente, não mais pelo medo, essa roda da fortuna gira. E aí ele fica disponível para oferecer amor. Muito possivelmente para você, porque foi para você que eu perguntei, né? Qual é a próxima intenção dele com você. E aqui saiu que ele pode fazer um convite para sair, ou realmente ele queira se aproximar um pouco mais nas relações de vocês, mas ainda com medo, tá? Esteja ciente que ele vai fazer isso, mas ele ainda tem medo. Ele vai ter uns medos ocultos que podem impactar bem na relação de vocês. Então, vai precisar da sabedoria dos dois para lidar com essa relação, porque vem ainda com feridas, né? Questões, talvez você tenha também, por isso que vocês estão aí ressoando um com o outro. Mas aqui a boa notícia para você é que sim, você tem chance de ter um relacionamento com essa pessoa, ela só precisa passar pelo processo dela primeiro. Você tenha paciência e vai vivendo a sua vida enquanto isso, certo? É isso que eu tenho para a opção número 1. Eu espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, deixa aqui nos comentários, deixa uma curtida, se inscreve no canal. É muito bom ter você por aqui, gratidão. Beijinhos de luz e optcha. Vamos lá para a segunda opção. Para quem se conectou com a drusa de ametista. Perguntar agora aqui para a espiritualidade. Para quem se conectou com a drusa de ametista. Com a drusa de ametista. Ah, não. Primeiro é o oráculo da lua, pra gente saber uma energia geral. Pra quem se conectou com a segunda opção, qual que é a energia dessa pessoa que está mentalizada aqui? Que as pessoas que escolheram a opção número 2 mentalizaram. Qual que é a energia dela? Energia. Sim. Vamos lá.
Para as pessoas que se conectaram com a opção número 2, essa pessoa aí que você mentalizou, diferente assim um pouco da opção número 1, que estava mais dentro da caixa, mais na introspecção, essa pessoa, eu diria que ela já tá um pouco mais aberta, tá? Essa pessoa, ela está, como é que eu vou dizer? Está explorando um pouco mais a vida no âmbito romântico, tá? E aqui eu estou falando romântico, né? Mas me referindo a relações interpessoais, relações com outras pessoas. Essa pessoa é uma pessoa, assim, que pode ser muito charmosa, pode te conquistar aí na lábia, né? Pode ser aquela pessoa que gosta de conversar, que gosta de papear, que se apresenta como um amigo, né? Mas porque na verdade quer outras coisas, né? Mas essa pessoa, não, ela não é mau caráter, não. Eu diria que é o jeitinho dela de se aproximar de você. É nesse jeito, assim, mais conversador. Mas é uma pessoa que tá mais aberta, é uma pessoa que gosta de falar, gosta de comunicar, gosta de se expressar. É uma pessoa que pode estar passando, assim, por um momento na sua vida em que ele tá precisando se comprometer um pouco mais com as coisas que se apresentam na vida dele, né? Estar mais comprometido, de repente, com a família, com o trabalho, com as amizades, ou começando um projeto novo e precisa estar mais comprometido com essas questões, tá? Ou realmente se comprometer mais em um relacionamento, que aí pode ser com você ou não, a gente vai perguntar aqui para do tarô. Mas eu diria que é uma pessoa que está mais aberta, está mais expansiva e está agora num desafio de se comprometer, né? Criar o comprometimento com ela mesma e, consequentemente, com seus projetos de vida e as coisas que começam, tá? Essa energia geral, mas pode ser alguém com fortes signos, não falei, né? Pode ser com fortes signos de Câncer e Gêmeos, né? Que também caíram lá na primeira opção. Câncer e Gêmeos, mas eu acho que aqui tem um pouco de Áries também, tá? Não sei porquê, mas me parece que tem Áries. Mas agora sim a gente vai perguntar aqui para o tarô qual que é os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Pensamentos e sentimentos, depois a gente pergunta de intenções reais dessa pessoa com você. Tarô, por favor, revela aqui quais são os pensamentos dessa pessoa. Gente, essa carta abriu a opção número 1. Vocês acreditam nisso? Cacete. Tudo conectado, né? Eu amo isso. Falei de Áries, né? Vi aqui o Rei de Paus, que é bem uma energia ariana. Bom é que vocês se combinam, né? Eu também diria que você deve ter essa energia bem ariana aí também. Hum. Olha, aqui tá me dizendo que os pensamentos dele, como eu falei lá no começo, né? É uma pessoa que tá muito focada em, em fazer as coisas até o fim, sabe? Em levar as coisas com mais seriedade, com mais firmeza. É uma pessoa que, sim, mais uma pessoa que tá focada em trabalho, em prosperidade financeira, em negócios. Mas ele é uma pessoa que já consegue, eu diria assim, se entregar um pouquinho mais para esse lado do aspecto amoroso. Ele não é uma pessoa que tá só focada no trabalho, sabe? Ele, ele quer sim estar num relacionamento, ele pensa sobre isso, ele sabe que ele tem algumas resistências com alguém, e aqui eu acho que tem uma certa influência da mãe dele, tá? Ou de uma figura materna, que pode ser, sei lá, tipo a avó, uma tia, uma irmã. Uma figura feminina que influencia ele um pouco
nas decisões dele, porque ela tá muito forte aqui nos pensamentos dele. É uma figura que pede pra... que ao mesmo tempo que ela orienta ele, você tem que cuidar disso, daquilo, não sei o quê, ela um pouco poda ele um pouco, sabe? Então ele, diria que ele é um bem influenciado, assim, no modo de pensar, por conta dessa energia, né? Não sei se é positiva ou negativa, não sei, mas ele tem sim uma vontade de... Ele pensa, tá? Em ter um relacionamento com alguém, mesmo que um relacionamento anterior com alguém que pode ser mais velho, né? Uma pessoa que tinha mais maturidade, mais experiência com ele, não foi tão bom assim esse relacionamento. Mas mesmo assim ele pensa em ter um novo relacionamento, tá? Ele tá aberto, sim, a ter um novo relacionamento. Ele é uma pessoa que, como eu falei, tá tentando tocar diferentes projetos da vida dele. Dessa vez ele tá decidido aí até o fim todos esses projetos. Então, talvez por isso ele não esteja 100% focado em um romance, mas isso não quer dizer que ele não esteja aberto, porque ele é uma pessoa com uma forte energia, assim, de magnetismo. Então, ele é uma pessoa que, sendo homem ou mulher, né, ele atrai as coisas pra ele, sabe? Muito forte. Então, ele atrai pessoas, ele atrai oportunidades, negócios, projetos, amigos. Então, acho que em algum momento ele ficou muito confuso com tudo que estava acontecendo na vida dele e ele decidiu colocar um pouco mais de foco, sabe? Fazer as coisas por vez. Então, assim, ele está fazendo as coisas por vez, mas ele quer sim encontrar um complemento de alma. Ele quer sim encontrar alguém para estar numa jornada de vida com ele, sabe? Ele quer casar. Ele quer casar. Eu acho que em algum momento ele já foi alguém que se relacionou com várias pessoas, mas agora ele tá procurando o complemento dele. Ele quer alguém, assim, sabe? Eu sinto que ele quer alguém pra cuidar dele enquanto ele vai cuidando de outras coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que é bem isso aqui. Ele quer alguém pra cuidar dele ou dela, né? Alguém pra cuidar dela, enquanto ela tá cuidando de outras coisas da vida dela. É isso aqui que ele pensa. Agora, vamos saber quais são os sentimentos dele, né? Dele, ser humano. Pode ser ele ou ela. Por você que está me assistindo. Espiritualidade, por favor, revela aqui para quem se conectou com a opção número 2. Quais são os sentimentos dessa pessoa que está mentalizada aqui pela pessoa que está assistindo o vídeo? Quais são esses sentimentos? Quais são esses sentimentos? É um romance. Essa pessoa quer nitidamente um romance com você. Será que vocês já não estão saindo não, gente? Parece aqui que vocês já deram uns beijos. Ou tem muita vontade de ficar. Já trocaram conversas íntimas de repente, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. Alguém que, como eu falei, vê você com grande potencial para se relacionar. Para se relacionar. Vê você com desejo, vê você como uma pessoa assim que teria todas as qualidades, a característica que essa outra pessoa procura, né? Então, se for um homem, ele vê em você as características que ele procura num parceiro ou numa parceira. Se ele for uma mulher, ele vê em você também as características que ele busca em um parceiro ou em uma parceira. Te vê assim como... Assim, eu acho que ele vê você um pouquinho autoritária, mas ao mesmo tempo muito amoroso, muito amorosa. Então ele sente esse amor, ele sabe que você também gosta dele, tá? Ele sabe. Ele também sabe que ele precisa, como eu falei, né, se organizar um pouco, porque é uma pessoa que tem essa
vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então ele precisa se organizar um pouco nesse sentido, porque tocar muitas coisas ao mesmo tempo cansa ele, mas ele tá nesse aprendizado de fazer uma coisa diferente. E aí ele tem muita vontade de se jogar nessa relação, de começar algo novo com você, algo que seja mais leve, algo que seja mais fluido, algo que não machuque ele, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de medo ainda, sabe? Mas é uma pessoa que tá se curando, viu? É uma pessoa que tá se cuidando, porque quer sim se relacionar. Então, por mais que ele tá com medo, que ele ainda tá ferido por coisas passadas que aconteceram com ele, pode ser alguém até que tem... eu vou falar o que tá saindo aqui, tá, gente? Pode ser que não vale pra todo mundo, mas pode ser alguém que tenha recebido algum tipo de demanda espiritual pra atrasar um pouco a sua própria vida. Alguém que teve um ex ou uma ex que fez algum tipo de trabalho ali, de demanda, mesmo que seja energético, por pensamento, que ele acha que atrasou um pouco a vida dele por causa disso. Então ele tá, é como se ele estivesse limpando energeticamente desse passado que foi dolorido. E aí, ele se limpando assim energeticamente, ele se sente mais preparado para viver um amor, né? Ele se sente mais livre, mais leve, mais completo para manifestar esse sentimento que ele sente por você. Porque sim, tem uma grande atração, tem um afeto, já diria que tem até um amor assim no ar também, já rolando. Como eu falei, acho que vocês já ficaram, né? Pode ser alguém que você já esteja ficando e tá passando assim por esse processo de limpeza, de cura, mas ele vem, tá bom? Ele tem sim sentimentos sinceros e verdadeiros por você. Agora sim, eu falei ele vem, mas vamos descobrir mesmo agora com essa outra parte da leitura, que é pra saber qual que é a real intenção dele com você, né? Porque vontade ele tem, mas vamos descobrir se essa intenção ela é verdadeira ou se ela vai se manifestar na matéria. Porque às vezes a gente tem desejo, mas não fazemos nada com ele, né? Não sei. Intenção dessa pessoa. Intenção dessa pessoa. Gente, a intenção dessa pessoa é realmente deixar pra trás o que impede ela de estar com você. Relacionamento puro, verdadeiro. Sim. Sem dúvida, gente. Sem dúvidas, essa pessoa, a real intenção dela é firmar uma família com você. E ela tá trabalhando nisso, porque... Lembra que eu falei que ele é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa, assim, que tá cuidando dessa parte material, mas que também tá aberta pra se relacionar? Porque eu acho que ela entendeu que o material é importante, né, pra trazer uma estrutura familiar. Então, ela tá um pouco se organizando, onde ela acha que ainda tem entraves na vida dela, onde pode ter algum tipo de problema ainda na vida dela, pra vir mais leve pra você, pra vir diferente, pra te oferecer algo mais sólido, algo com mais estrutura, algo que vai durar, entendeu? Porque eu acho que essa pessoa, ela te colocou assim num patamar de que você, ou vocês, na conversa de vocês, você já tem uma expectativa de relação, sabe? Um padrão de relação que envolve um certo, sei lá, um certo modelo de vida, digamos assim. Essa pessoa tá batalhando pra conseguir te oferecer esse modelo de vida, tá? E ela tá batalhando pra te oferecer tudo que você merece realmente ter. É isso, essa pessoa tem amor por você, quer criar família, está equilibrando o seu emocional, o seu interno, as suas emoções, com o trabalho também, para conseguir ter a estrutura financeira que você precisa. E não só a estrutura financeira, mas também te dar um amor de uma forma mais leve, de uma forma
que não seja baseado tanto assim no passado, nas relações do passado. Então, o Rei de Ouros, ele é uma pessoa que ele quer entregar o melhor para a pessoa que tá com ele. E o melhor dele tá muito na estabilidade financeira e emocional, porque ele é a pessoa que quer fazer família, né? Ele é a pessoa que quer construir um legado, ele quer construir algo que dure de geração por geração. Ele quer deixar um legado familiar. Ele tem essa preocupação. E ele tem essa preocupação com essa relação de vocês. Então, pode ser que ele vá mais devagar, pode ser que ele demore um pouco mais, porque o Rei de Ouros demora um pouco mais, mas vem. E quando vem, vem mais com mais segurança, vem com mais firmeza, vem mais leve, para durar mais tempo. Durar o tempo que tem que durar, porque ele quer fazer família. É isso. Que linda essa leitura. Parabéns para você que está nessa energia. Eu espero que vocês consigam aí fazer um relacionamento muito lindo, né? Verdadeiro, e construir a família que vocês querem. Gratidão por você que me acompanhou nessa leitura. Se você gostou, deixa um comentário, deixa uma curtida. Até a próxima leitura. Beijinhos de luz e tchau.